só colocar aqui, abrir. O Alberto avisou Almeida 21, eu vou usar, tá? Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Gênesis. Gênesis capítulo 1. Dois e 3. Eu não sei o que acontece aqui no meu celular, que ele surta às vezes e eu perco as coisas. Eu deixei tudo aqui. Vamos ver. Vamos para a Bíblia. Eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 25. E depois a gente vai falando. Entramos na lição, ok? Todos abriram ou podem acompanhar por ali. São essas as origens dos céus e da terra, na ocasião em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta do campo na terra, e nenhuma erva do campo havia brotado, pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Todavia, mananciais subiam da terra e regavam toda a superfície do solo. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. E o Senhor fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden saía um rio que regava o jardim, e ele se dividia dali, formando 4 braços. Vamos pular para o versículo 15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, para ver como lhe chamaria, e o nome em que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim, o homem deu nome a todo o gado, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. O nosso módulo é família. E aí, o que a gente tem hoje sobre família, né? O que é família? Lendo esse texto, fica fácil para nós definirmos. A família foi instituída por Deus, foi criada por Deus, criou o homem, criou a mulher, os uniu, como está ali no final do capítulo, e disse, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E a partir daí se começa a história da família. E para que Deus criou a família? Deus criou a família para se relacionar um com o outro.
Mas não era só esse relacionamento. Existia também um relacionamento com Deus. Então, o homem foi criado, a mulher foi criada para que existisse uma família a partir deles, se instituísse a família e pudessem se relacionar, homem e mulher, filhos e pais, e eles com Deus. Então, o Senhor prepara todo um jardim, todo um espaço, prepara todo um contexto natural e coloca ali a sua criação, a sua criatura. A criação do jardim é o espaço para as criaturas criadas por Deus. Mas como é que a gente tem a família hoje? É assim? É exatamente como era no princípio? Não. Hoje nós temos nós temos diversos formatos de família. Nós temos famílias que são monoparentais, né, onde só existe o pai ou só existe a mãe para cuidar dos filhos, por uma questão de viuvez ou por uma questão de divórcio. Também por uma questão de não ter constituído uma família. E aí fica só o pai com as crianças ou só a mãe com os filhos e só o pai com os filhos. Também temos famílias formadas por netos e avós que cuidam. Ou porque são órfãos de pais, ou porque os pais abandonaram e deixaram com os avós. Certo? Temos famílias assim? Temos também famílias formadas por 2 homens com seus filhos, e temos famílias com 2 mulheres com seus filhos, que são as famílias chamadas homoafetivas. Certo? Temos famílias que são extensas, né? Assim que a gente chama a família, tem um outro nome que eu não me lembro agora, mas é aquela família que são de 2 pais, né? Tem o padrasto, a mãe e o pai e a madrasta com outra família constituída, e todos se reúnem, e, né? Então os filhos têm 2 casas onde eles podem conviver com as suas famílias, certo? Temos isso hoje. Mas não era assim desde o princípio. E por que tudo isso aconteceu, né? Porque o que mudou? O que houve? Então, nós vemos lá no capítulo 3 de Gênesis, porque tudo que a gente precisa saber sobre a instituição família, nós vamos encontrar em Gênesis de 1 a 3. Tudo que a gente precisa saber. Tanto de como Deus planejou, projetou, instituiu, com perfeição, sem pecado, e depois de como aconteceram as coisas a partir do pecado do homem e da mulher. Então, a partir daí, de quando o pecado entra no mundo, de quando o pecado entra no coração do homem, e a partir de Caim e Abel, a gente já vê que existia uma questão interna deles, que os sentimentos ruins vinham para fora e eram de uma forma raiva, né? Não conseguia controlar a raiva, não conseguia controlar o sentimento de inveja, de ciúmes, e aí aconteceram as primeiras desgraças da humanidade, após o pecado. Mas antes disso, Deus, e a palavra de Deus, ela vem nos lembrando, né? Porque lá em Mateus, mais de 2.000 anos depois que... Mais de 5.000 anos depois que foi escrito Gênesis, a gente percebe que Jesus, a gente vê que Jesus lá em Mateus 19, fala sobre isso. Lá no princípio, não era assim. Não existia divórcio. Mas por conta da dureza do coração do homem, que dureza é essa? É a dureza que entrou junto com o pecado. Então o homem fica duro, como Caim. A gente vai falar sobre isso. Quando a gente for falar sobre filhos, sobre parentalidade, a gente vai falar sobre a dureza do coração que foi manifestada em Caim ali, e mostra claramente, e o Senhor deixou essa história escrita, como diz a palavra lá em Hebreus, que fala que tudo que foi escrito
para o nosso ensino foi escrito? Hebreus ou Romanos? Romanos 14? Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Meu professor está ali, por isso, coordenador do curso. Então, por isso, de vez em quando, eu vou olhar para lá e perguntar a passagem. Eu não escrevi aqui, aí eu tenho que buscar na memória e, normalmente, eu erro. Ele é meu cérebro. Então, a gente vê que existe a maldade no coração do homem hoje e também a dificuldade de permanecer ou de fazer a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus diz que por um homem entrou o pecado no mundo e por causa disso a gente tem o pecado no coração desde que nasce. É uma sementinha de pecado que foi deixada ali. E a gente pensa, os bebezinhos são inocentes. São mesmo. Inocentes. Eles não sabem diferenciar pecado de não pecado, erro de acerto. Mas depois, conforme eles vão crescendo, eles vão pendendo para o erro. E aí a palavra de Deus diz que a criança, ela se deixa levar pelo marro e pelo erro. Por quê? Porque o seu coração já tem essa semente. E a disciplina, o ensino, a livra desse caminho. Então, por isso é tão importante estabelecer limites e ensinar as crianças na palavra de Deus. No caminho que deve andar segundo a palavra de Deus. Então, nós vemos que antes não era assim. Então, nós vamos falar desse princípio. Como é que era? O que foi que Deus idealizou para a família? Então, a gente vê que o Senhor coloca o homem e a mulher ali num espaço maravilhoso. E o Senhor, quando olha para a sua criatura, para o homem, o primeiro ser que Ele criou, quando Ele olha para o homem, Ele vê que o homem estava só. Faltava para ele. Ele estava incompleto. E Deus diz, Ele está só, e isso não é bom. Então, vamos fazer para Ele, porque Jesus e o Espírito Santo são um Deus triuno que a gente tem. Então, Deus forma o homem do pó da terra, com toda a sua individualidade, sopra nele o fôlego da vida, transformando o homem na imagem e semelhança do Senhor. Porque o fôlego do homem veio de Deus. E porque veio de Deus, o homem foi criado à semelhança e à imagem do Senhor. Então, o que Deus quer dizer com isso? Que quando Ele forma o homem para pensar com Ele. Para governar com Ele a terra. Então, Deus também entrega ao homem um governo sobre a terra. Estava tudo muito legal. Porque Deus diz para o homem assim, agora eu vou te colocar aqui nesse lugar, nesse jardim que eu preparei para você, e eu vou trazer todos os animais que eu criei e vou te pedir que coloque nome neles. E como tu chamar, eles serão chamados. Esse é o momento que Deus entrega para o homem, que Deus pede ao homem que contribua com ele nesse governo. Esse governo foi entregue para o homem pelo próprio Senhor. E Deus coloca todos os animais ali para que o homem veja, e olhe para cada um e escolha o nome deles. Então, além o Senhor dá ainda o governo, Lá em Gênesis 1, deixa eu ver, aqui não. Mas em Gênesis 1, 26, vamos ali dar uma olhadinha. 26, deixa eu ver se é 26. Isso mesmo. Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante sobre a terra. Aí a gente vê que o homem tinha domínio até sobre a serpente. E mesmo assim ele não disse para a serpente calar a boca. Porque ele estava ali envolvido por uma ganância, mas isso é assunto de outro dia.
E Deus abençoou os dois, né? Depois que criou o homem. Aí ele viu que o homem estava só, a gente já chega lá. Vamos lá para o 2 de novo. Aí, depois que Deus criou tudo, ele viu que o homem estava sozinho, que não era suficiente sozinho. Aí ele faz o homem dormir. O Senhor adormece o homem. Isso nos remete a Filipenses 4, quando o Senhor nos lembra ali no Novo Testamento de que nós... Deixa eu ver a passagem. Vamos lá. Filipenses ou Efésios? E agora? Efésios 4? Olha aí, eu chamando meu marido de novo. Que diz que o Senhor supre cada uma das nossas necessidades. É 4? É Efésios ou é... Quem sabe a passagem? Efésios 4? Filipenses 4. Filipenses 4, versículo... Versículo 4, eu acho que não é Filipenses. Bom, enfim, o Senhor, se a gente achar a passagem, a partir do 10. Então, diz que o Senhor supre cada uma das nossas necessidades. E lá o Senhor faz dormir o homem, porque o homem precisava descansar no Senhor. Então, quando a gente descansa no Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades. E a necessidade do homem naquele momento era a mulher, certo? Voltei lá para Filipenses. Naquele momento, o Senhor viu que o homem estava só e que não era bom. E ele ia fazer para o homem uma ajudadora que lhe fosse adequada. Ou uma ézer. Ézer é uma palavra, a mesma palavra usada lá no Salmo 33, 12, que diz que o Senhor é o nosso auxílio e socorro. Então, quando a mulher é criada ajudadora, idônea e auxiliar do homem, ela é criada o socorro do homem. O homem estava só, ele não era adequado sozinho e ele precisava da mulher. Os homens podem dizer glória a Deus? Porque é a verdade de Deus. Era assim no princípio. No princípio, Deus pegou os dois e colocou para eles assim, ó, dominem sobre a terra. Eu estou entregando para vocês o governo. Homem, esta é carne da sua carne, é osso do seu osso, ela é a tua completude. Tu é incompleto sem ela. Mulher, tu é incompleta sem o homem. E Deus não fez os dois da mesma forma, né? Deus não fez. Deus fez o homem do pó da terra e fez a mulher a partir do homem. Então, são formas diferentes de Deus nos criar e cada um de nós é diferente do outro. E lá Deus já começa mostrando que nós somos diferentes. Que o homem é diferente da mulher, a mulher é diferente do homem. E aí Deus pega esses dois diferentes e une numa só carne. Aí ele já tirou a mulher da carne do homem. Aí ele junta de novo e diz assim, já não serão mais dois, mas uma só carne. E ali o deixará pai e mãe é profético, né? Porque ali eles não tinham um pai e uma mãe. Eles seriam os primeiros pais, primeiro pai e primeira mãe da humanidade. Mas é profético para nós, porque ali é um ensino para nós. Deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher e não serão mais dois, mas uma só carne. Onde o Senhor cimenta homem e mulher, junta, a palavra unir ali é cimentar,
é colar um no outro, transformar em um mesmo, para que não se separem. Isso era a ideia de Deus lá do princípio. Esse era o propósito de Deus, o projeto de Deus para a humanidade. O projeto de Deus para que nós pudéssemos iniciar a família e assim seguirmos. Mas Deus também diz ao homem, em Gênesis, ele diz ao homem aqui, quando ele fala que de todas as árvores do jardim, ele poderia comer livremente. Ele fala também que no dia, então Deus que sabe todas as coisas e é soberano sobre a nossa vida, na sua soberania, ele disse, no dia em que tu comer, tu vai morrer espiritualmente, tu vai quebrar um vínculo comigo, tu vai quebrar o nosso pacto e tu vai morrer fisicamente. Morrendo, morrerás. Morrendo espiritualmente, tu morrerás fisicamente. E isso Deus já sabia que ia acontecer. Mas o homem não. O homem não sabia, porque nós não somos oniscientes, embora a gente pense que é. A gente pensa que sabe tudo. A gente pensa que, não, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai ser assim, já tenho o projeto para minha família, não está dando certo, não aguento mais, vou largar tudo, eu vou casar com essa pessoa, porque eu sei que eu vou ser feliz com ela. A gente planeja para a nossa vida, sem considerar a soberania de Deus. E a gente vai fazendo as nossas vontades, assim como Adão e Eva fizeram, a sua vontade. Deus não criou o homem e a mulher como um robô. Deus não criou o homem e a mulher para ser controlado por ele. Deus criou o homem e a mulher e os ensinou a depender dele. Os ensinou a depender, a estar debaixo do seu cuidado. Não é para ele dominar e ter o controle, o domínio no sentido de controle, de tratar como um daqueles bonequinhos de cordinha, marionete. Não é essa a ideia de Deus. Embora muitos ali fora, e alguns até dentro da igreja, pensem isso, acreditem nisso, mas não. Deus criou o homem e a mulher para decidir sobre as suas vidas. Infelizmente, normalmente, nós decidimos errado. Se Eva e Adão, que não tinham a semente do pecado no coração, decidiram errado, o que sobra para nós? Se Eva e Adão, às vezes a gente fala assim, se eu pegar, eu vou para o céu, o Senhor vai voltar, eu vou ser arrebatado quando eu encontrar com Eva, com Adão. Perguntar o que vocês fizeram, cara? Mas a gente, às vezes, faz as mesmas coisas. E aí, quando a gente vai ver a consequência, a gente se dá conta. Eu não parei para pensar com sabedoria. Eu não perguntei para o Senhor. Porque Adão e Eva poderiam ter feito isso. A Eva foi enganada. A palavra de Deus diz que Eva foi enganada. Mas Adão não foi enganado. Adão recebeu a ordem primeiro. Deus falou com ele primeiro. Antes da Eva ser feita, antes da Eva nascer de Deus. Adão sabia. Ele recebeu da própria boca de Deus a mensagem. E ele não foi enganado. A gente sabe isso não porque só está escrito lá que a serpente enganou a Eva, e que a Eva, quando respondeu ao Senhor, disse, Senhor, a serpente me enganou e eu comi. Não, mas porque está lá em 1 Timóteo também, que a mulher foi enganada. E o homem só cedeu. E assim a gente vem. Depois daí a gente só para baixo. A gente vai, na próxima semana, no próximo encontro, a gente vai falar sobre como se deu a partir do pecado, né? Como nós podemos nos manter diante de Deus,
porque Adão e Eva foram cobertos pelo sangue, pelo primeiro derramamento de sangue da história, pelo primeiro sacrifício, e feito pelo próprio Deus, mostrando já, apontando para a figura de Jesus. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas, nesse momento, a gente vê que Eva foi criada como auxiliadora do homem e que ela estava ali para socorrer o homem, completar o homem e serem um com o outro. E o homem deixar se unir à mulher, e seriam os dois uma só carne. E olha que interessante no último versículo, né? E os dois estavam nus e não se envergonhavam. O que isso quer dizer? Além de, literalmente, estavam lá, né, nus, sem roupa. E não se envergonhavam. Porque isso era natural. Isso era tranquilo. E depois do pecado, o que acontece? Eles se escondem, eles se cobrem. Por que era natural? Porque era tudo transparente, não tinha o que esconder. Isso, além de ser uma realidade com respeito a toda a natureza estava livre para ser quem realmente era e viver como realmente foi criado, para que roupa? A roupa é uma invenção nossa, né? Nós inventamos, porque Adão e Eva correu lá, pegaram folhas e já fizeram um modelito. É a invenção do homem. Aí Deus, né, na sua soberania, como Ele ainda faz hoje, Ele vem com o seu cuidado, a sua misericórdia, falou, já que vocês estão com vergonha, deixa eu cobrir vocês direito, com uma coisa que vai durar mais, que vai ficar mais, né, estiloso e mais adequado. E aí o Senhor faz o primeiro sacrifício, derrama o sangue, porque para fazer roupas de pele, que peles seriam essas? Pele de animais. Então o Senhor faz ali a primeira roupa de couro, provavelmente, para o homem e para a mulher. E essa transparência também, essa nudez, ela remete à transparência, né? A liberdade de falar, de ser quem tu é, sem medo. Isso também se perdeu. Se perdeu no relacionamento. Quando Adão e Eva se esconderam, um do outro, e principalmente de Deus, e a gente sabe que a gente não está bem com o Senhor, quando? Quando a gente foge dele. Quando a gente... não quero nem ir na igreja, não quero ler a palavra, porque eu vou ser revelado. Não consigo nem orar. A gente sabe que a gente não está bem. E a gente sabe que a gente não quer se encontrar com o Todo-Poderoso, que nos revela, como se a gente pudesse se esconder, né? Como se Deus não visse tudo em nós, como se Ele não soubesse de tudo em nós pela sua onisciência. E aí a gente não só se esconde de Deus, como a gente se esconde um do outro. Aí a gente começa a esconder verdades, a enganar, a não falar tudo, a se comunicar de forma limitada. Isso tudo é consequência de um caminhar sem o Senhor. A gente acaba fazendo essas coisas porque foi deturpado o propósito primeiro do Senhor com relação à família. E a gente vem desde lá decaindo. E a gente vai de mal a pior. A gente tem uma geração hoje que começa um relacionamento amoroso de uma forma situationship. Quem já ouviu falar em situationship? Não? Situationship é uma relação de liberdade no relacionamento, sem compromisso. E que a geração Z, os nascidos a partir de 2010, tem adotado esse comportamento de relacionamento. A partir mais ou menos, tá? Pode ser um pouco para mais, um pouco para menos. Mas eles adotaram um relacionamento descompromissado. Ou seja,
a gente vai levando para ver no que vai dar. E assim, tu fica na tua casa, eu fico na minha, tenho minha vida, tu tem a tua. E quando um de nós sentir necessidade, a gente... E aí, vamos se ver? Mas tu não precisa saber onde eu estou. Eu não preciso saber onde é que tu está. Porque cada um de nós é livre para ser quem é. E vamos ser felizes assim. Esse é o relacionamento da atualidade. E muitos não estão se dando conta. Muitos jovens sérios que pensam em casar, em ter filhos, em instituir uma família, não estão se dando conta de que isso está aí e está acontecendo. Aí se apaixona pela pessoa e pensa, não, vai dar certo. Mas aquela pessoa está levando o relacionamento assim, para ver se a pessoa entendeu? Diferente da igreja que a gente começa a orar, e começa a falar com a família, fala com o líder, fala com o outro. Agora, tem sido assim no mundo. E tem pessoas frequentando a nossa igreja que estão nesses relacionamentos e nem estão se dando conta. Então, estamos de mal a pior. A ideação libertária de que eu preciso ser feliz a qualquer custo. Cristãos que creem em Deus, que são tementes ao Senhor, têm se casado para ser feliz e não para fazer a vontade de Deus. E não para fazer o outro feliz. Porque na primeira questão que der errado, essa pessoa não está me fazendo feliz. Não está certo. Estou sofrendo. Vou largar. E aí a gente tem filósofos escrevendo sobre o amor líquido. Sobre a liquidez dos sentimentos. Que as pessoas descartam pessoas. Cancelam pessoas. Não querem saber. E esses relacionamentos virtuais que nós temos hoje são facilmente canceláveis. É ou não é? Eu paro de curtir a pessoa, não preciso nem parar de seguir. É só eu parar de curtir. Ela some do meu perfil. Ela vai lá para trás. Porque tudo que ela posta me incomoda. No WhatsApp, então, se eu parar de falar com ela, ela vai lá para baixo. Aí, quando eu quiser falar com ela, eu tenho que pesquisar. Porque nós estamos num lugar, num momento da história, que nós estamos de mal a pior. Deus não tem sido mais a referência, o principal, o centro do nosso coração. Nós mudamos Deus, tiramos Deus e nos colocamos. Isso chama egocentrismo. E a sociedade, né, a humanidade, está muito egocêntrica. Se não der certo para mim, se não for bom para mim, eu não quero. E o Senhor Jesus disse que no mundo nós passaríamos tribulações, que não seria nada fácil. E que para segui-lo, a gente tem que tomar nossa cruz para segui-lo. Tomar uma cruz não é fácil, né? O modelo de cruz que a gente tem é o dele. Aí dá um problema no relacionamento, dá um problema dos pais com os filhos já querem assim, vou largar. Não quero mais esses pais. Nasci na família errada. Os pais já começam a amaldiçoar os filhos. Eu não sei que mal que eu fiz para ter um filho desse. Joguei pedra na cruz. Porque dificuldades acontecem. A gente está aqui nesse mundo e é isso. Mas como a gente lida com isso é que vai estabelecer a firmeza na nossa casa. E se eu não lido bem na minha casa, com os conflitos, como Adão e Eva fizeram, não lidaram bem com isso, refletiram lá nos filhos. E reflete na humanidade. Como a gente lida com as dificuldades da nossa casa? Então, nós precisamos colocar tudo isso diante do Senhor. Se Adão e Eva tivessem perguntado para Deus,
Bah, Senhor, o Senhor disse, o Senhor nos colocou num lugar tão legal. Ou se um tivesse falado com o outro, olha o que Deus tem feito na nossa vida. O Senhor nos deu o melhor que Ele podia dar, que Ele queria dar. E é isso, o Senhor dá aquilo que Ele acha que é adequado para nós. Às vezes eu penso assim, mas eu queria ser rico. Mas o que tu tem é adequado para ti. Por que será que o Senhor me fez rico? Eu não sei o que é ser pobre. É o que é adequado para ti. Por que Deus me fez mulher? Eu não queria ser mulher, eu queria ser homem. É o que é adequado para ti. Eu acho que eu estou no corpo errado. Onde é que está a soberania de Deus? Quem te criou? Essa é a pergunta para quem diz, estou no corpo errado. É mesmo, quem te criou? Mas eu não acredito em Deus. Por que tu está falando sobre isso? Vamos falar sobre Deus então? É assim que eu faço com os meus alunos lá. Eu estou no corpo errado, tá? Então, quem te disse que tu está no corpo errado? De onde tu tirou essa ideia? Me fala mais sobre isso. Sempre vem Deus na conversa. E essa é a deixa. Quando tu pensa em Deus, quando tu está com uma dúvida cruel sobre a tua vida, quando tu pensa em Deus, é o Espírito Santo te tocando. Aí tu abre os teus ouvidos e vai pesquisar na palavra de Deus o que Deus diz sobre aquilo. Minha mulher está me infernizando na vida, meu marido, tu não sabe. Nesse eu estou falando isso porque tu não sabe. Vamos ler na Bíblia, vamos pesquisar, vamos investigar e ouvir a Deus. Eu falo investigar porque a palavra de Deus ela precisa ser lida, estudada, né? É assim, com contemplação mesmo, com meditação. Não é só eu ouvir a pregação da Inês, do pastor Alberto, pastor Glavan, do Leandro, do Roberto. Não é só eu ouvir a pregação. Eu preciso ouvir direto de Deus. Porque nós somos tão seres humanos quanto vocês. Eu posso estar enganada aqui. Lá em Atos diz que os bereanos eram mais excelentes do que todos os outros povos, né, das comunidades locais ali, porque eles iam na palavra de Deus ver se aquilo que Paulo, Pedro, os apóstolos diziam, se era verdade ou não. E a gente idolatra as autoridades da igreja. E a gente acaba ouvindo aquilo e... é isso, porque o pastor Glavan disse, porque a Inês disse. Mas e o que a palavra de Deus diz? Vai lá, pesquisa na palavra, pergunta para o Senhor o que Ele está falando para ti sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua esposa, sobre o teu esposo, sobre teus pais. Nós vamos ter 4 encontros sobre famílias e a gente não vai conseguir falar sobre tudo. Eu sou orientadora parental também. Eu oriento pais, mas não dá para falar tudo, porque cada família é uma cultura diferente. Para cada família, Deus estabeleceu um propósito. O propósito divino dele, principal, primeiro, está escrito lá em Gênesis. Como é que ele pensa a família? Né? Então, a família ela é heterossexual, ela é monoparental, porque é só, né? É monoparental, é pai e mãe, né, amor? Estou confusa agora. Pai e mãe, e ela é heterossexual, monoparental e eterna até que Jesus volte. Não se separam. Claro que eu não estou aqui, né, fazendo apologia a questões individuais de cada um, mas cada um sabe o propósito de Deus para a sua vida. Mas o que Deus estabeleceu no princípio foi estabelecido. O Senhor Jesus lembrou disso e Paulo lembrou disso também. Que no princípio não era assim, como tem sido hoje. Como foi lá no tempo de Jesus.
Então, como era no princípio, vamos ler Gênesis de 1 a 3 e vamos ouvir o que Deus tem para nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cubra cada um com seu sangue, que vocês saiam daqui com os corações quentinhos, aquecidos, para procurar de Deus, procurar a vontade de Deus na palavra dele e saber o que Deus tem para vocês nas suas casas, no relacionamento de vocês. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta palavra, pela tua palavra, Senhor, por tudo que tu nos diz ali em Gênesis e sobre a tua soberania na nossa vida, sobre as tuas misericórdias na nossa vida, porque apesar de muitas vezes errarmos, o Senhor ainda vem com o teu amor e nos cobre, Senhor, mostrando o teu amor lá na morte de Jesus na cruz, no derramamento do sangue dele, para nos redimir, para nos perdoar. E por isso nós estamos aqui, Senhor. Se há em nós algo que nós não estamos nos dando conta de que esteja errado, de que não esteja de acordo com a tua vontade, perdoa-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Lava-nos, Senhor. Purifica-nos. E ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a fazermos a tua vontade, a conhecermos a tua vontade. Fala com cada um de nós pelo teu Santo Espírito e pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.